Oi, tô nem aí pro nhen do nhonho. Sabe falar no nhen do nhonho? Ai, esse povo vai pra rua, esse povo mal cheiroso, mal educado, vai pra rua falar mal das instituições. Ai, tomar banho. Agora esse nhen, o nhonho que é o Rodrigo Maia, é todo feridinho e aí vai correndo tomar café com o Bolsonaro, né? O Samuel Moreira, o relator, que saiu do anonimato para relatar a reforma da Previdência. O povo não devia fazer isso com o Congresso. O Congresso não pode aceitar pressão. O Congresso tem que ser pressionado, sim. O Congresso é, teoricamente, o representante do povo. O Congresso é, numa democracia de verdade, a máquina de ressonância do clamor popular. Não é no Brasil. Eu vivo dizendo isso há séculos. Quando eu cobria a Constituinte, eu vivia dizendo: o mal do Brasil é a crise de representatividade, porque o sistema proporcional do voto para a eleição de deputado, que é quem manda no Congresso, é completamente errado, até do ponto de vista matemático. Você sabia que o voto de um eleitor paulista é 70 vezes inferior ao voto do eleitor do Amapá? Por isso que o presidente do Senado é do Amapá, né? Então vamos parar com o nhenhenhen e vamos dizer o seguinte: o Congresso reage à pressão popular, sim. É até discutível que a pressão popular não pode ficar tentando intervir no Supremo, que o Supremo é um poder judiciário. Discutível, porque quem paga o salário é o povão, né? O Zé Mané que está desempregado, até ele paga o salário para pagar vinho 5 vezes premiado nos banquetes do Supremo, certo? Pois bem, o Samuel Moreira agora tem uma nova figura, o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento do DEM, da Bahia. DEM. O DEM é um partido insignificante ao qual o Bolsonaro deu poder demais ao colocar o Onyx Lorenzoni e deixar o Onyx Lorenzoni participar das escolhas na Câmara e no Senado, que deram em Rodrigo Maia e em Davi Alcolumbre. E até hoje não explicou a fraude da eleição dele contra o Renan Calheiros para presidente. Pois bem, dane-se o nhenhenhen, dane-se o chororô. Se não quer ser pressionado pelo povo, se não quer virar boneco na rua, 2 opções: não concorre à eleição. Aliás, o Rodrigo Maia concorreu e quase não ganhou. É ali, na beirinha ali, no rabo da gata, como se diz lá em Campina Grande. Pois é. A segunda opção, ou seja, a alternativa, é ser honesto, o que não é o caso de nenhum desses que estão reclamando, acima de qualquer suspeita, e trabalhar pelo bem do povo e não pelo bem da própria família, do próprio partido e de si próprio. Agora se reuniram com o Bolsonaro no café da manhã desta terça-feira, ensolarada aqui em São Paulo, de outono, e saíram de lá com um pacto. Esse negócio de pacto só me lembra o pato lá da Fiesp. A gente é que sempre paga o pato no pacto. Esses pactos não funcionam e quando funcionam é para atrasar a nossa vida e adiantar deles. Bom, em primeiro lugar, o Bolsonaro responde por ele. Ele é o presidente da República, foi eleito, teve 57 milhões e 700 e tantos mil votos. Agora, o Rodrigo Maia responde pela Câmara? Não responde. Cada deputado é um poder. Ele é o cara que faz a pauta. O maior poder dele é fazer a pauta das votações na Câmara. Mas cada deputado é um poder. Alcolumbre do Amapá tem alguma representação? Pode assinar pacto pelos outros senadores? Não. O próprio Rodrigo já disse isso. Não, tem que ver lá, né? Até o Dias Toffoli, que vive falando em pacto, né? Ele deve ter algum pacto com o Demo, né? E aí fala em pacto o tempo todo. Não pode falar pelos 11 ministros do Supremo. O Supremo é dividido ao meio, todo mundo sabe. É 6-5 numa votação por um lado, 6-5 numa votação por outro. E ele pode ser tudo, mas não responde pelos 11.
Então vamos esquecer esse negócio de pacto e vamos combinar o seguinte: cada um faz sua parte. O Bolsonaro deixa de ficar interferindo em negócio de outros e passa a fazer a sua parte. A primeira parte que ele tem que fazer é representar todos os brasileiros, porque é para isso que ele foi eleito. Não pode se dirigir apenas aos seus eleitores. Ele vai ter que se convencer de que é o presidente de todos os brasileiros. Estou achando até que ele está se convencendo. Quando ele se reuniu essa turma para esse café da manhã, já dava assim a dica de que estava... O pacto funciona assim. O Bolsonaro executa, o Rodrigo Maia legisla, o Davi Alcolumbre legisla, é a última instância no recurso da legislação, e o Dias Toffoli poderia, pelo menos, talvez um grande pedido para se fazer o Dias Toffoli nesse pacto, é que ele não solte de novo os chefinhos dele no PT, porque ele fez carreira o tempo todo no PT, e tudo que ele faz no Supremo é soltar petista, né? Pois bem, desse café da manhã, o Paulo Guedes, ministro da Economia, participou, o Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Aí a reportagem lá que eu recebi para ler no computador disse que nos bastidores, integrantes do Congresso e do Judiciário avaliam que mesmo com desconfianças em relação a Bolsonaro, é necessário investir rapidamente em um acordo para evitar que as crises políticas e econômicas se aprofundem. No domingo, o presidente disse que as manifestações deram um recado às velhas práticas e já houve não me diga, um presidente é muito ofensivo, é muito violento, né? Todo mundo está achando que o acirramento não faz bem a ninguém, não faz bem sobretudo ao povo. Depois de troca de farpas, para pensar até no recall, acho que já dançou o recall, já falei sobre isso, não vou voltar. Pois bem, para vocês verem como é que são as coisas no Brasil, eu vou contar uma história para você. Em 1984, eu era repórter do Jornal do Brasil, na sucursal de São Paulo, e tinha uns encontros bastante frequentes com o governador de Minas, Tancredo Neves, Roberto Guzmão, que era o secretário de governo do Franco Montoro, e o meu diretor na sucursal de São Paulo aqui, Mauro Guimarães. A gente almoçava ou jantava no Four Seasons, no Hotel Othon, na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo. Pois bem, um dia o Mauro me chamou e disse assim: olha, vai haver uma reunião na Sudene, do Conselho dos Governadores da Sudene, vá lá, sente, assiste, você fará a matéria. Eu fui. No dia... Está anotado aqui. Eu fui no dia 26 de abril de 1984. Fui para a reunião, uma reunião chata, um discurso ali. De repente, o governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, que era do PFL, o partido que virou DEM, só que na época ele ainda era do PDS, o partido do governo, e o PFL foi uma dissidência do PSL. Pois bem, não é PSL, era PDS, desculpe. Pois bem, disse, Tancredo Neves é o consenso nacional. Aí os outros governadores, quase todos, puxaram a fila, né? O João Carneiro, lá da Bahia, que era um carlista, era ligado a Antônio Carlos Magalhães, o Gonzaga da Mota do Ceará, o Hugo Napoleão do Piauí, o Reinaldo Tavares do Maranhão, o Divaldo Suruagi de Alagoas, o João Alves de Sergipe, e todo mundo, Tancredo é a solução e tal. E eu disse, olha, essa foi o furo da minha vida, porque eu dei no Jornal do Brasil de domingo, no dia 27, essa notícia, e ontem eu estava escrevendo um artigo exatamente sobre o DEM, quando eu pedi a Anabela Rebelato, que trabalha comigo lá, que me localizasse alguma coisa referente a isso. Ela localizou exatamente a chamada de primeira página, que dizia isso, que o Tancredo era o consenso brasileiro, e aí eu descobri uma pérola. No texto da chamada, que não foi feito por mim, eu inclusive queria voltar para Belo Horizonte com o Tancredo no avião dele, mas o Tancredo disse, não. E aí o Tancredo usou uma coisa que foi muito engraçada e eu vou te contar aqui. Nessa época meu pai ainda era vivo e o Mauro Guimarães disse assim, não, vai, de lá você aproveita e vai visitar o teu pai e tua mãe lá em João Pessoa.
E aí o Tancredo veio com essa, olha, imagina só a malandragem do velho. Doutor Tancredo, não. Depois eu descobri que quem estava no avião era o Jorge Bastos Moreno, do Globo, que foi fazendo uma entrevista com o Tancredo, que era isso. Era uma espécie de conspiração, o Jornal do Brasil dava a notícia que eu dei, da reunião, o Jorge Bastos Moreno não estava lá. Depois ele apareceu, pegou um avião com o Tancredo e fez a entrevista. No dia, para encostar a conversa, olha só o que o Tancredo disse para mim. Aliás, disse no discurso lá, que eu selecionei essa frase e saiu na primeira página do Jornal do Brasil. A hora política é extremamente grave. Não há lugar para contemporizações nem habilidades e o contexto é inquietante. Que tal usarmos essa frase hoje? Hoje, 1984, 16 mais 19, 35 anos depois, não é? Pois então. Tancredo pediu depois uma soma de esforços para a retomada do desenvolvimento no Brasil. Eu tenho 68 anos, completei dia 18 de maio. Isabel tem 40. Aí eu perguntei a Isabel, Isabel, quantas vezes você já ouviu falar em retomada? Quer dizer, o Brasil desenvolve um pouquinho aí cai. Aí tem que retomar. Eu digo, quantas vezes, Isabel? Fala aí. Isabel nem contou, ela está rindo aqui. Pois é isso aí. Pois bem, sabe agora qual é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, temos um pacto. E daí? Não chamaram, faltou um cara nesse pacto. Quem foi? Aliás, não é nem um cara, é uma mulher, a dona Raquel Dodge. Porque o Pedro Neri estreou uma coluna no Estadão e fez uma advertência assombrosa, assustadora, de que os candidatos a substituir Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República são todos inimigos das reformas. E o povo foi para a rua pedir reforma. Então eles vão boicotar o possível na Procuradoria-Geral da União, da República, as reformas. O favorito, que está no primeiro da lista, é um líder sindical dos procuradores chamado Zé Robalinho. A descrição que o Pedro Neri faz dele é para ir para a rua, viu? Ele questiona o déficit da Previdência, vê na reforma um corte radical de gastos e alerta que não deve se sustentar no Judiciário. Foi militante de auxílio-moradia, alega que o teto de gastos é inconstitucional e considera a reforma trabalhista grave retrocesso. É um dos favoritos para vencer em junho a eleição para Procurador-Geral da República. Pelo amor de Deus, né, Bolsonaro? Não nomeie esse cara. Não nomeie esse cara. Olha, todos os procuradores que eu conheço são corporativos assim, mas esse é militante sindical. Bom, eu não podia terminar esse vídeo sem falar com você da tragédia de Manaus. Olha, 40 mortes num dia, que foi ontem, né, Bel? 15 mortes no dia anterior, 55 mortes ao todo, por uma briga de comando de um tal grupo da família, coisa assim. Olha, uma coisa chocante, uma coisa repugnante. Tem muita gente que diz, eles que são bandidos, que se danem. São pessoas alienadas e que não querem bem às próprias famílias. Porque esse tipo de massacre nos presídios, eles repercutem diretamente na rua e atingem a nossa segurança. Nós tivemos uma série de tragédias em vários presídios, em várias cidades do Brasil, em 2017. Quando se pensava que essa coisa estava resolvida, nós vemos barbaridades sendo cometidas, onde já tinha havido em 2017. Ou seja, há simplesmente 2 anos. A segurança está a exigir urgente a realização, a aprovação no Congresso do pacote anticrime contra a corrupção de Sérgio Moro. Eu digo aqui, já disse várias vezes, que essa devia ser a prioridade 0. Quando eu falo em prioridade 0, não é nenhuma prioridade não, vou repetir, tá? 0 é antes de 1. 0, 1, 2, 3, pois é, prioridade 0 devia ser. Não é. É muito difícil passar, porque tem muito bandido, ou candidato a bandido, ou bandido escondido na Câmara e no Senado, e os coleguinhas de Brasília acham que eles defendem as instituições da República que o Bolsonaro quer atingir. O que o Bolsonaro quer é cumprir o compromisso que ele fez conosco,
conosco de que ia dar prioridade a isso e à reforma da Previdência. É tudo o que se espera desse pacto que o Rodrigo Maia e a turma do Centrão não atrapalhem, magoados com os bonecões colocados na rua, né, contra eles, e que o senhor Dias Toffoli, para beneficiar algum petista que foi patrão dele, também entre nessa discussão para o lado do mal. O lado do bem é reforma da Previdência, economia das despesas e partir para a retomada, né? A retomada, como dizia o Tancredo, em 84. Ou seja, para destravar a economia. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. No meu caso é de Sarney para cá, que eu escuto. No meu caso é de Sarney para cá, que eu escuto. A retomada do crescimento.